Fala galera, é, concluindo mais uma aula aqui da pós-graduação de Inteligência Artificial aplicada ao Marketing. Eu sou ministrante da disciplina de Tecnologia da Informação e Ciência de Dados. E o que eu tenho feito em todas as aulas é comentando aqui com vocês o que está acontecendo em cada aula, até para que vocês possam também ter acesso a esse determinado conteúdo. Na aula de hoje nós falamos sobre computação em nuvem e Big Data. Vou falar um pouquinho para vocês sobre esses conceitos, até para que fique mais fácil de vocês entenderem como que a gente tem utilizado essas tecnologias no nosso dia a dia. Nas últimas aulas, nós falamos muito sobre sistemas que existem para poder manter uma empresa funcionando. Existem vários desses sistemas. Sistemas transacionais que apoiam ali a operação de uma empresa, sistemas que estão relacionados a tomadas de decisão e sistemas que apoiam uma decisão um pouco mais estratégica de longo prazo. Só que para esses sistemas funcionarem, eles precisam rodar em algum lugar. E esse rodar em algum lugar, esses sistemas no mundo mais tecnológico são softwares. Softwares são aplicações que rodam no seu computador, por exemplo. Então quando você abre aí alguma ferramenta de editar texto ou editar slides, é um software que está rodando na sua máquina. Então esses sistemas, eles também precisam rodar em algum lugar, precisam rodar em alguma máquina. A essas máquinas a gente dá o nome aí de computadores há muitos anos. E existem também as máquinas que são tamanho empresa, que são as máquinas que são um pouquinho maiores, que são aquelas máquinas que você vai utilizar para rodar sistemas que são maiores. Por exemplo, o sistema de carrinho de algum e-commerce, por exemplo, de um e-commerce que tem muito movimento, ele tem que rodar e tem que permitir uma capacidade grande computacional para que você não tenha você como consumidor, você não tenha nenhum impacto. Não é muito frustrante você entrar numa página e ela não carregar direito, ou você não conseguir concluir uma determinada compra. Então isso são falhas que tem, pode ser várias, né? Mas falando especificamente de capacidade de processamento, numa Black Friday, por exemplo, quando o site está muito congestionado, é que tem muita gente acessando. Então esses sistemas eles vão precisar de rodar em algum lugar. A esse lugar a gente chama ele de computador. E esses computadores, existem mais de uma forma de você ter acesso a esses computadores. A forma como você acessa essa determinada tecnologia. E o conceito de computação em nuvem, ele veio para transformar como que a gente consome esse tipo de tecnologia. Como que a gente acessa esse tipo de tecnologia. Computação em nuvem é basicamente um conceito, trazendo de uma forma mais simples possível, é um conceito de como você consome tecnologia. O modelo tradicional seria você ter o controle de tudo. Então imagina uma empresa que é uma empresa de educação e ela tem um sistema educacional. Esse sistema educacional, ele roda em algum lugar, ele roda num conjunto de computadores. Quando eu pego grandes computadores grandes, que a gente chama esses computadores grandes de servidores, a gente coloca esses servidores tudo em um lugar só. Esses servidores todos juntos a gente dá o nome de data center. Então um data center é um conjunto de grandes computadores. E um data center é onde você vai rodar ali os ambientes para poder manter a sua empresa, por exemplo, de educação funcionando. O seu sistema educacional funcionando. No modelo tradicional, você, como empresa de educação, você teria que comprar um terreno, você teria que construir esse ambiente físico, você teria que comprar as máquinas, comprar esses grandes computadores, você teria que construir toda a conectividade disso, então passar um monte de cabo para tudo que é lado. Você teria que ter um grande conjunto de ar-condicionado, porque o computador esquenta, né? Como ele está processando informação, ele gera calor. Então imagina um monte de computador grande no mesmo lugar, num lugar fechado. Então você tem um aquecimento natural ali do ambiente e você tem que controlar a temperatura desses computadores.
E para isso a gente utiliza ar-condicionado para poder controlar essas temperaturas. Então você tem que também pensar no ar-condicionado, na energia que você vai gastar para isso, criar as conexões com seus sistemas internos, para aí sim prover tecnologia para as pessoas. Isso, por exemplo, você trabalha numa empresa do setor de educação e a sua área de marketing, por exemplo, fala que vai lançar uma campanha e essa campanha vai gerar um fluxo de pessoas acessando o site 10 vezes maior do que acessa hoje. Você vai ter um problema, porque o ambiente que está rodando o sistema hoje é um ambiente que está desenhado para quantidade de pessoas X e não 10X. E para que você consiga comprar ou melhorar isso, a primeira coisa você tem que lançar uma concorrência no mercado. Lançar uma concorrência no mercado para ver qual provedor vai te prover um determinado grande computador, um servidor mais barato. Aí você define o seu provedor, você vai gastar aí pelo menos uns 30, 60 dias para definir quem é esse provedor. Uma vez que você define esse provedor vai ter 90 dias para poder te entregar esse grande computador, esse servidor. E uma vez que esse computador chega lá, aí você tem todo o processo de instalação, de criar as conexões, instalar o sistema operacional, permitir que os seus ambientes se comuniquem com aquele determinado grande computador, para daí sim você permitir que a área de marketing possa lançar uma campanha. Então, nos modelos tradicionais de acesso, aí... Valeu, Rafa. Abraço, branquinho. Esse modelo tradicional que você demora muito para prover uma determinada tecnologia, isso traz mais lentidão para o negócio. Isso permite com que você tenha que pensar com muita antecedência para tomar uma determinada decisão. Às vezes, vários meses de antecedência para que você consiga implementar de fato alguma mudança no seu negócio. Então, o modelo tradicional de consumir esse tipo de tecnologia dificulta um pouco o que a gente chama de time to market, a velocidade em que você consegue responder ao mercado. Muito bem. Quando a gente fala de trabalhar com computação em nuvem, é você transformar a forma como você consome esse tipo de tecnologia. Ao invés de eu demorar meses para ter acesso a um novo servidor, você ter acesso a um novo servidor em questão de segundos. E não só isso, você ter acesso no modelo self-service. Então a própria área de negócio lá, o time de marketing, ele mesmo ir lá e provisionar ou disponibilizar ou permitir com que ele possa lançar uma campanha sem se preocupar com esse tipo de situação, de que o servidor não vai conseguir suportar essa capacidade. Então a computação em nuvem é esse conceito de você permitir que esse acesso seja, o acesso à tecnologia seja de uma forma mais rápida, mais fácil, mais prática. E não só isso, que você consiga estabelecer métricas mais fácil de serem utilizadas, de serem cobradas. Por exemplo, provavelmente você utiliza algum e-mail. E esse e-mail, a maioria deles não é o e-mail que você está pagando por isso. E você está acessando, e ele não necessariamente está instalado no seu computador também. É bem provável que você utilize algum provedor de e-mail que você acesse por um browser. Então você acessa lá no seu navegador, você vai digitar lá www.qualqueouseuemail.com.br e você vai acessar o seu e-mail. Em momento algum, você está preocupado se você tiver que mandar 1000 e-mails numa mesma hora. Você não está preocupado com o que está acontecendo ali por trás. Não é uma preocupação sua. Você só está consumindo aquilo ali. Já está um negócio pronto para você consumir. Assim como várias outras aplicações. Existem vários outros, por exemplo, CRM que são nesse modelo as a service. Então você pega, por exemplo, algum provedor de CRM e ele não vai te cobrar pela quantidade de máquina que está sendo processada. Ele vai te cobrar por uma quantidade de usuários. Eu vou te cobrar por X usuários. Então, a partir desse volume de usuários, você pode utilizar à vontade essas máquinas, desde que esteja limitada essa quantidade de usuários. Então, os modelos de
consumir tecnologia a partir de computação em nuvem permitiram que a gente estabelecesse formas de acesso à tecnologia de forma mais rápida e que essas métricas fossem mais fáceis de ser calculadas. Então, computação em nuvem, existem alguns exemplos de como é que a gente pode consumir computação em nuvem. A gente já citou esse exemplo do e-mail, a gente citou o exemplo de CRM, mas existem também outros tipos de nuvem. CRM e e-mail são exemplos de Software as a Service. O que é um Software as a Service? Você está acessando aquele software e você está pagando conforme você consome aquele software. Existem outras formas de consumir essa tecnologia que são, por exemplo, infraestrutura como serviço, ou Infrastructure as a Service, que ao invés de você consumir ou você acessar um e-mail pronto, você vai acessar o computador. Então, uma máquina pronta que está pronta para você utilizar. Então, por exemplo, eu quero instalar um editor de vídeo. Para você poder instalar um editor de vídeo, você tem que ter um computador e você tem que ter também um sistema operacional instalado nesse computador. Então, para você poder ter acesso a isso, você pode contratar isso como serviço. Eu quero criar aqui uma máquina virtual para instalar um editor de vídeos, porque eu vou ter que trabalhar nesse final de semana e eu vou ter que editar 10 vídeos. E eu quero pagar para usar uma máquina só nesse período final de semana. Então, o que você vai fazer? Você vai acessar algum provedor, você vai lá e vai ligar uma máquina que vai estar com o sistema operacional, você vai instalar o seu editor de vídeo, você vai fazer toda a sua edição de vídeo dentro desse período de tempo, que pode ser horas ou pode ser dias, em algumas situações meses, e depois você vai lá e desliga. Então você usou uma máquina, imagina que você tem um computador e hoje, ao invés de você ter que comprar um computador, você vai lá e acessa um outro computador com uma capacidade maior e você paga só por aquilo que você utilizar. Esse é um dos modelos de infraestrutura como serviço. Você está acessando componentes de infraestrutura que entra memória RAM, processamento e disco, e HD, que você paga conforme você está utilizando. Então você consegue facilmente acessar esse tipo de tecnologia e criar algumas coisas. E esse conceito de computação em nuvem, ele permite que várias pequenas empresas possam criar negócios sem ter que fazer grandes investimentos. Então, por exemplo, se antigamente para uma startup poder rodar, ela tinha que ter tinha que ter um investimento muito alto de data center, de um ambiente para poder rodar suas aplicações, hoje em dia, com apenas alguns cliques acessando pela internet, ela consegue acessar um grande poder computacional e pagando conforme ela utiliza aquilo. Então o advento da computação em nuvem permitiu que várias empresas pequenas possam criar negócios com investimentos de entrada menores. A gente já falou de Software as a Service e nós falamos também de infraestrutura como serviço, Infrastructure as a Service. Além disso, existe uma camada intermediária que a gente chama isso de plataforma as a service, ou plataforma como serviço, ou platform as a service. Que ao invés de eu ter uma máquina, um computador lá para eu poder instalar a minha aplicação, eu tenho ali uma camada intermediária, que eu já tenho ali um serviço pré-pronto, em que eu vou ou configurar esse serviço, ou eu vou configurar essa determinada aplicação, ou eu vou conectar ela em alguma aplicação minha existente. Por exemplo, sistemas de criação de chatbot, muitas empresas têm oferecido esses sistemas no modelo de plataforma como serviço, porque você tem lá esse serviço pronto para você poder configurar, você pode pegar esse serviço e conectá-lo ao seu site, por exemplo, ou conectá-lo ao seu aplicativo, ou conectar ele no Telegram. Então é uma forma de você criar esses serviços e conectá-los em outros serviços diferentes ou outras aplicações diferentes. A esse tipo de tecnologia, como por exemplo essa do sistemas de criação de assistentes virtuais, de chatbots, a forma como isso está disponibilizado, a gente nomeia isso como plataforma como serviço. Então, a
A computação em nuvem, ela é um conceito em que você pode consumir tecnologia de uma forma rápida, prática, por demanda e que tenha elasticidade. Um ponto que é importante de computação em nuvem é suportar variações de demanda ao longo do tempo. Então imagina, uma rede social, ela tem variações de utilização ao longo do dia. Então alguns horários do dia você tem mais acesso, e em alguns horários do dia você tem menos acesso. O mesmo acontece com vendas na Black Friday ou em datas comemorativas. E-commerce, por exemplo, tem um acesso gigantesco em época de Black Friday. Tem um acesso gigantesco em época de Dia das Mães. Então, para que você consiga tratar, ou para que você consiga permitir que esse sistema, funcione e atenda a demanda dessas pessoas durante esse período de tempo especificamente, você tem que ter uma capacidade computacional grande. E o modelo de computação em nuvem permite que você consiga ter essa escalabilidade por demanda, e você consiga não só escalar, mas você consiga ter elasticidade para você poder voltar quando a demanda é menor. Então, a Black Friday tem uma demanda 10 vezes maior do que um período normal. Se você tem computador para atender essas 10 vezes mais, fora desse período da Black Friday, você está subutilizando os seus computadores. Você está deixando de utilizar o seu processamento. Por exemplo, você tem um computador para fazer coisas do dia a dia, mas em um determinado final de semana você tem muito trabalho, como aquelas ferramentas de edição de vídeo. Então você utiliza muito o seu computador durante um final de semana, mas nos outros dias você tem uma utilização menor. Agora imagina isso dentro de um contexto de uma empresa, em que você tem computadores caros, grandes servidores caros, e esses servidores eles têm um custo de manutenção. Se eu não estou utilizando esses servidores, se eu não estou utilizando esses computadores, é dinheiro que eu estou jogando no lixo. É o custo que eu estou tendo que não está me trazendo nenhum valor, não está trazendo nenhum valor para a minha empresa. Então é importante eu ter essa flexibilidade, essa escalabilidade, essa elasticidade para que eu possa otimizar os meus custos, para que eu possa otimizar a forma como eu gasto em tecnologia. Além de ter infraestrutura como serviço, plataforma como serviço e software como serviço, a gente pode ter mais de um sabor de computação em nuvem. Um desses sabores é o sabor da computação em nuvem pública. O que é a computação em nuvem pública? É você ter um ambiente, um determinado provedor. Esse provedor, ele que vai construir o prédio, ele que vai ser o dono do terreno, ele que vai se responsabilizar por todos os gastos de computador, energia, gerenciamento desses ambientes, etc. E ele vai compartilhar esse custo com várias outras pessoas. Então, não vai ser só a minha empresa de educação que vai acessar aquele ambiente. Vão ser várias empresas, dependendo da situação do mundo todo, que vão compartilhar aquele custo. Então, um sistema de computação em nuvem pública, ou cloud pública, ele tende a ser mais barato, porque eu estou compartilhando o meu custo com várias pessoas. Esse conceito de nuvem pública é onde nasceu, onde surgiu, onde teve essa explosão de utilização de cloud. E alguns provedores tiveram um papel significativo nesse conceito. Então, os principais provedores de nuvem pública hoje oferecem esse serviço de nuvem pública, em que você está compartilhando os custos daquela tecnologia ali com várias pessoas e está pagando ali um pouco mais barato do que se você tivesse que fazer todo esse investimento. Imagina o custo que é você ter o terreno, construir o data center, pagar pelas máquinas, esperar as máquinas chegarem, configurar, passar cabo de rede, ar-condicionado, é um custo gigantesco. Imagina se você pudesse compartilhar isso com várias pessoas. Então esse é o conceito de nuvem pública. Quando a gente fala de outro sabor, é o sabor de nuvem privada. Então, ao invés de você você compartilhar os custos com outras pessoas, você pode ter um ambiente mais dedicado para você. Isso, obviamente, vai ser mais caro, mas pode ser uma questão estratégica para que você tenha mais controle sobre aqueles dados, sobre os custos, etc. É uma decisão que varia de empresa para empresa.
Mas é uma forma de você ter o mesmo conceito de tecnologia em nuvem, de você consumir tecnologia de uma forma rápida, fácil, prática, só que no ambiente que está dedicado para você. Então é você poder ter conceito de consumir tecnologia no modelo self-service, então você ir lá e consumir isso da forma como você quiser, no momento que você quiser, e você pagar por aquilo que você utilizar. Só que você ter isso num ambiente controlado, num ambiente que é seu. Além disso, algumas empresas têm adotado sabores híbridos, né? Você ter parte dos seus sistemas rodando numa nuvem pública e parte dos seus sistemas rodando numa nuvem privada. Existem várias discussões de esse conceito de nuvem, se utilizar a nuvem pública é seguro ou não, você utilizar... você ter os dados dentro de casa é mais seguro ou não. E não tem uma resposta específica para isso. Algumas regulamentações têm algumas exigências. Então, por exemplo, dados do setor, de empresas do setor público precisam estar rodando no Brasil. Então, isso é uma questão regulatória. Então, se um determinado provedor de tecnologia não consegue rodar no Brasil, ele tem algumas limitações para rodar dados de empresa pública. Mas falando de nível de segurança, eu diria que as empresas que trabalham, que são provedoras de tecnologia, que são provedoras de computação em nuvem, provavelmente elas têm um alto investimento em segurança, porque elas não têm dado de um cliente, elas têm dados de milhares, de milhões de clientes ali utilizando essa tecnologia. Então eles têm que investir muito em segurança. Então talvez o nível de segurança que se tem nesse tipo de provedor talvez seja maior do que você teria num data center que você criaria. Então esse é um ponto importante de falar de computação em nuvem. Além disso, nós fizemos também uma brincadeira de como é que eu poderia traduzir esses vários sabores, vários formatos de computação em nuvem em conceito de consumo de cerveja como serviço. Então, se você fosse considerar um modelo tradicional de consumo de tecnologia, e traduzindo isso para cerveja, seria você comprar cevada, você comprar o lúpulo, você fazer a fermentação, você fazer todo o processo da criação, da construção, da preparação da cerveja, até engarrafar. Aí sim você colocar para repousar, você colocar para gelar, depois que você colocar para gelar, você tirar do freezer, na verdade você também fazer o controle da temperatura, você tirar do freezer, colocar no copo, beber e depois lavar o copo. Esse seria o modelo tradicional, que você é responsável por todo o processo. No modelo mais... que você tem um pouco mais de terceirização disso, o que você está passando a sua responsabilidade para outras pessoas, que seria no modelo lá de infraestrutura como serviço. Então você deixa de ter os custos de infraestrutura, né, de espaço físico, ar-condicionado, gerenciamento do ambiente, segurança física. Você passaria a consumir uma máquina já mais pronta. No modelo de cerveja, seria você comprar já a cerveja já engarrafada. Então, você vai lá no mercado, por exemplo, e compra essa cerveja e leva para casa para poder gelar em casa. Então, isso seria como a gente poderia traduzir infraestrutura como serviço no modelo de consumo de cerveja. Um outro modelo lá de plataforma como serviço seria você dar mais uma evolução nesse processo de tirar um pouco da sua responsabilidade. Então, ao invés de você ter que gelar a cerveja, controlar a temperatura da cerveja, você já comprar isso gelado. Então você liga num disco bebidas, ele te traz essa cerveja, já te entrega ela gelada, pronto para você poder consumir. Dentro de um contexto de tecnologia, seria você já consumir plataforma como serviço. Já é um serviço já meio pronto, que você tem que fazer mais alguns ajustes ainda, né? Porque você tem que conectar com alguma coisa, no caso você tem que servir a cerveja ainda, e lavar o copo depois, inclusive. Isso seria uma forma de fazer essa comparação. Um outro modelo, que seria um modelo de software como serviço, que é como você acessa o seu e-mail, você não se preocupa com nada disso, simplesmente utilizar, é a mesma coisa de você ir no bar tomar cerveja.
Então você não tem que se preocupar com a fabricação da cerveja, você não tem que se preocupar com gelar a cerveja, você não tem que se preocupar com monitorar a temperatura, se essa garrafa é a melhor garrafa para essa cerveja, você não tem que se preocupar com lavar o copo depois. Você vai lá, consome a cerveja e vai embora. O mesmo acontece nos modelos de software como serviço, que tem ERPs que fazem isso, tem CRMs que fazem isso, tem empresas de BI que oferecem nesse tipo de modelo, né, modelo de software como serviço. Então isso é uma das formas de você poder consumir tecnologia. Então, trocando em miúdos, a aula de hoje foi bem direcionada para tratar desses assuntos de computação em nuvem, porque, invariavelmente, os alunos dessa turma vão se tornar decisores num futuro não muito distante. E é importante saber os custos que estão envolvidos em manter uma operação funcionando. A gente falou dos sistemas existentes e falamos como é que a gente mantém esses sistemas rodando. E para a gente poder manter esses sistemas rodando, a gente precisa de computadores, de servidores. E você pode ter uma opção de ter esse custo dentro de casa, né, trazer essa responsabilidade para si, ou permitir que você possa terceirizar parte desse serviço ou parte dessa tecnologia para você poder consumir ela de uma forma mais simplificada. Além de falar de computação em nuvem na aula de hoje, nós falamos também sobre Big Data. Big Data é um conceito de você poder consolidar vários dados de várias fontes diferentes e tentar tirar alguns insights desses dados, gerar algum valor desses dados para a sua empresa. É fato que a gente tem gerado muito dado. A gente está gerando dado o tempo todo. Então a gente tem smartphone que a gente está gerando um monte de dado. A gente tem computadores que estão gerando dados o tempo todo. A gente tem coisas inteligentes que estão gerando dados o tempo todo. A gente tem cidades inteligentes que estão gerando dados o tempo todo. A gente tem os dados das empresas. Empresas estão gerando dados o tempo todo. Então imagina um carro que você tem aí, a quantidade de dados que você pode extrair de um carro. Desde velocidade, saúde do motor, qualidade do combustível, eventualmente, comportamento de direção, talvez. Então tem uma possibilidade infinita de dados que podem ser gerados. Existem alguns estudos que falam que são gerados por dia cerca de 2,5 quintilhões de bytes todos os dias. Quintilhões de bytes são 11 zeros. Então assim, a gente está gerando muito, muito dado. E não só a gente está gerando muito dado, como esses dados estão sendo gerados de uma forma exponencial. Então se a gente for pegar todos os dados que foram gerados até hoje, 90% foram gerados nos últimos 2 anos. Então isso reforça esse conceito que a gente está gerando cada vez mais dados. E conforme a gente vai conectando mais as coisas, a gente vai gerando mais dados ainda. A grande questão é, o que eu faço com esses dados que eu estou gerando? Será que esses são relevantes para o meu negócio? Será que eles são relevantes para a minha empresa? É aí que entra o Big Data. Uma vez que a gente está gerando um monte de dados, a gente precisa extrair valor disso. Então, Big Data é você pegar, consolidar esses dados para poder analisá-los. Como o Big Data é um conceito, existem várias ferramentas que vão te ajudar a aplicar esse conceito dentro da sua empresa. Mas na prática pega os seus dados, independente da fonte que seja, externa ou interna, bota aí em vários repositórios diferentes para que você consiga extrair insights desses dados, para que você consiga extrair informações que são valiosas para a sua empresa desses dados. E aí falando do conceito de Big Data, existem algumas formas que nos ajudam a delimitar o que é Big Data. A primeira delas é o volume de dados. Então, como eu estou falando que é Big Data, eu estou falando que são muitos dados. Então não adianta eu pegar dados de uma planilha que eu tenho que tenha 10 linhas que eu não posso considerar isso Big Data. Agora imagina em sistemas em que eu tenho planilhas que tem 1 bilhão de linhas. Aí eu estou falando de dados, um volume de dados que são mais relevantes. Esse 1 bilhão de linhas, eu preciso criar formas de analisar esse dado para gerar informações que são relevantes para mim. Um ponto importante, o dado em si não necessariamente ele tem uma relevância. Porque o dado em si, ele só está me trazendo aquele ponto do que está acontecendo naquele momento. Então, por exemplo, quando eu faço uma aferição do meu batimento cardíaco, eu sei o que está acontecendo naquele momento. Que o meu batimento cardíaco naquele momento é X batimentos por minuto. O que eu faço com esse dado? Para eu poder entender melhor esse dado, eu tenho que dar um contexto para esse dado.
Quando eu dou um contexto para esse dado do tipo, nesse momento eu estava descansando, ou nesse momento eu estava fazendo uma atividade física, eu trago um contexto de onde aquele dado está presente e transformo aquilo ali em uma informação. Ao transformar aquela informação, eu trago mais relevância para aquele dado. Eu consigo gerar mais valor com aquilo ali. Mas a informação em si, não necessariamente ela é relevante, ou ela traz valor. Por quê? Eu tenho que pegar essa informação e trabalhar ela de tal forma que eu consiga gerar um conhecimento. Por exemplo, eu quero não só ter a informação de contexto, mas eu quero também correlacionar essa informação com outras informações. Eu quero trabalhar melhor essa informação para gerar um conhecimento. Por exemplo, eu quero saber se o meu batimento cardíaco em estar fazendo uma atividade física ou estar em repouso está compatível com o que é considerado normal, está compatível com o que é considerado algo saudável. Então, com isso, eu estou transformando um dado em informação e essa informação transformando ela em conhecimento. A isso a gente dá o nome de gestão do conhecimento. Então, a gente está falando de Big Data. Quando eu estou falando de um volume gigantesco de dados, eu também tenho que pensar como que eu vou extrair valor desses dados. Não só em termos de volume, mas também em variedade. Como eu estou falando de potenciais correlações de dados, eu quero saber se o meu batimento cardíaco tem alguma relação com o exame que eu fiz recentemente lá no meu laboratório. Eu também quero saber se isso tem algum impacto genético, se isso tem alguma relação com o DNA da minha família. E o meu DNA especificamente. Então, o Big Data é você poder consolidar todas essas informações para poder gerar esses conhecimentos e auxiliar nas tomadas de decisões. A gente falou sobre uma arquitetura que ajuda as empresas a estar mais direcionada para um conceito de análise de dados. Como o Big Data é um conceito e não uma tecnologia, eu preciso trabalhar com as tecnologias para me ajudarem a aplicar esse conceito. E para isso, eu tenho que ter uma estrutura, eu tenho que ter uma organização de como eu vou utilizar esses dados. A isso a gente dá o nome de arquitetura de Analytics, em que eu vou trabalhar com essas diversas ferramentas, me ajudando a colocar em prática o conceito do Big Data, para que eu possa gerar análises, para que eu possa gerar insights valiosos para a minha empresa. Esses insights, em sua maioria, eles partem de hipóteses. Hipóteses que alguma pessoa da área de negócio ou algum cientista de dados teve, e a partir dessa hipótese ele vai analisar um conjunto de dados que ele tem disponível para poder responder essa hipótese. Por exemplo, será que quando está em época de lua cheia, a minha padaria vende mais? Essa é uma hipótese. Será que a fase da lua tem algum impacto na forma como as pessoas compram online? Isso é outra hipótese. Mas para que eu possa responder ou chegar a uma determinada resposta a essa hipótese, eu tenho que trabalhar os meus dados. Então eu tenho que identificar onde eu consigo extrair os dados, quais dados eu tenho que extrair, depois eu tenho que juntar todos esses dados para tentar encontrar alguma potencial resposta para isso. Então, para que a gente possa, de fato, aplicar tudo isso, eu tenho que ter uma estrutura mínima necessária para poder aplicar esses conceitos e tentar responder essas hipóteses. Essas hipóteses, geralmente, elas são feitas por análise de negócio ou por cientista de dados. Então, eles precisam entender do negócio para poder gerar essas hipóteses e, a partir dessas hipóteses, trabalhar os dados para tentar chegar numa determinada resposta. Não necessariamente essas são as únicas pessoas que podem gerar hipótese. Algumas pessoas que trabalham um pouco mais longe da área de negócio podem ter essas hipóteses também, mas ela vai ter um pouco mais de dificuldade de correlacionar isso com o negócio, né? Correlacionar isso com o impacto que isso vai ter lá no negócio. Se eu estou tentando identificar se a fase da lua tem algum impacto com a quantidade de vendas da minha padaria, isso é importante para o meu negócio, porque em determinadas fases em que eu tenho, por exemplo, as pessoas na lua cheia compram mais,
Isso eu vou atuar no meu negócio de uma forma. Mas se quando a lua está crescente eles compram menos, eu tenho que criar formas de trazer os meus clientes para comprar mais. Criando promoções, criando algumas coisas nesse sentido para me ajudar a movimentar, gerar mais receita para o meu negócio. Então é esse tipo de hipótese que a gente trabalha gerando, tentando encontrar formas de melhorar o negócio e tendo que analisar os dados para tentar chegar numa determinada resposta. Então, voltando ao ponto que é extremamente relevante, Big Data é um conceito e não uma tecnologia. Dentro de Big Data existem várias tecnologias que podem suportar tudo isso. Desde capturar as fontes de dados, armazenar esses dados de alguma forma que eles possam ser acessíveis e permitindo que análises possam ser feitas com esses dados. Seja fazendo exploração desses dados, seja utilizando ferramentas de business intelligence para isso, de inteligência de negócio para isso. Então, dados são cada vez mais relevantes para os negócios, porque não só eu consigo gerar insights do meu negócio, como eu também posso gerar novos modelos de negócio utilizando dados. Por exemplo, a nossa relação com um determinado provedor de um laboratório de exame médico é uma relação transacional. Então você vai lá, faz o exame, pega o resultado e vai embora. E se eu pudesse mudar e transformar essa relação para que fosse uma relação em modelo recorrente? O que é um modelo recorrente? O modelo recorrente é estilo empresas de streaming, em que você paga uma mensalidade fixa e você tem acesso àquela determinada tecnologia ali conforme você gostaria. Então, você transformar uma relação com o cliente, que é no modelo transacional, você vai lá, faz o exame e vai embora. Em um modelo recorrente, como é que eu poderia fazer isso? Eu poderia pegar os dados de exames, resultados de exame, e correlacionar com dados de um smartwatch, por exemplo. Em que esse smartwatch está capturando os meus dados aqui em tempo real. Eu quero correlacionar essas informações com meus dados de exame médico, para correlacionar isso com dados de tempo, por exemplo, para saber se vai chover, se vai fazer frio, se vai ficar um tempo mais seco, e gerar alguns alertas para esse indivíduo. Gerar alguns alertas de umidade, para que essa pessoa possa se proteger, gerar algum alerta de um potencial ataque cardíaco, por exemplo. Então isso são formas de eu gerar valor a partir de dados que eu estou capturando em tempo real e correlacionando com outras informações. Esse modelo, eu poderia criar um modelo de cobrança recorrente, porque eu vou estar gerando insights o tempo todo. E o que eu vou estar cobrando do meu usuário final, eu vou estar cobrando os insights. Eu não vou estar cobrando para ele acessar o resultado do exame. Eu vou estar cobrando para ele ter sempre na mão dele insights disponíveis o tempo todo, para que ele possa tomar decisões com base nesses insights que foram gerados. Então, isso tudo para dizer que o quanto o dado é relevante não só para gerar insights para o negócio atual, mas também para poder criar novos modelos de receita para as empresas dentro do dia a dia. Bom, esse foi os assuntos que nós tratamos nas aulas de hoje. A gente falou sobre computação em nuvem, a gente também falou sobre Big Data. Computação em nuvem é uma forma de você consumir tecnologia, é uma forma de você consumir tecnologia de uma forma mais rápida, mais fácil, mais prática, mais escalável, pagando por uso, e permite que vários negócios consigam se manter dentro de um momento de variabilidade. Quando a gente fala de Big Data, é um conceito também, só que está mais relacionado com como você analisa os dados que são gerados e gera e trabalha com alguns insights, identificando alguns insights para poder trabalhar dentro do seu negócio. É isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida, me mande alguma mensagem. Essa aula depois vai ficar disponível para vocês acessarem, mas se tiverem alguma dúvida, não deixe de entrar em contato. Um abraço.